Meu nome é Renata, eu sou professora há 18 anos que eu dou aula. Eu sempre ouvi falar muito mal da Igreja Universal, né? Há muitos anos, mais de 30 anos aí ouvindo falar mal da Igreja Universal. Por exemplo, a cena das sacolas de dinheiro, né, sendo carregadas pelo helicóptero foi uma cena que ficou bem marcante na minha mente. E eu lembro que eu estava assistindo e eu falava, ó, agora esse ladrão de pobres, né, ele vai ter o fim que ele merece, né? Agora a cegueira das pessoas cai por terra, né? Era isso que eu pensava. Inclusive teve uma ocasião em que eu passava aqui na frente da igreja, desse templo aqui, e eu morava aqui muito perto, né? Eu tinha um apartamento aqui perto. E eu lembro que eu passei por aqui estava sendo construído, e eu apontava e falava, olha lá, o dinheiro dos pobres investido nessa construção, né? A forma como era expressado essa ideia, essa falsa ideia, né, de que a Igreja Universal era sugadora de pobres, era uma forma bem violenta, né? A mídia ela é bem violenta em relação a isso. Era falado de uma forma bem posta, né, bem imponente, de que aqui era um reduto de criminosos, né, de que os pastores eram criminosos, né? Com certeza haviam coisas características no Bispo Edir Macedo que me alfinetavam, né? Eu achava ele sarcástico, muito sarcástico, então era muito fácil compartilhar essa ideia, né, de que a Igreja Universal era uma empresa criminosa, uma igreja criminosa. Era muito fácil para mim compartilhar essa ideia, porque a maioria dos meus amigos e dos meus familiares compactuavam com essa minha ideia e com essa minha mentalidade, com essa minha visão em relação à Igreja Universal. Então não era algo difícil, não. E paralelo a esse preconceito, eu tinha uma vida derrotada, totalmente destruída, né? Finanças engolida, não prosperava, as coisas aconteciam e em um espaço curto de tempo eu perdia tudo que eu conquistava. Então eu tive uma depressão profunda, ao ponto assim de não conseguir levantar da cama, ficar dias trancado no quarto. Eu tive também esquizofrenia, fui diagnosticada com esquizofrenia. Tinha um problema degenerativo no coração. Eu fui atrás de diversos recursos, né? Psiquiatra, fui atrás de psiquiatra, eu passei pelas mãos de 3 psiquiatras diferentes, vários psicólogos, mais de 10 psicólogos, e ninguém resolveu o meu problema. Tudo isso por conta da depressão, da esquizofrenia, de toda a problemática que envolvia e que eu necessitava daquela medicação, mas a medicação não resolvia a questão. Eu estava em casa numa sexta-feira, por volta de 8 horas da manhã, e aí, no canal da Igreja Universal, apareceu um pastor fazendo o desafio de que se eu viesse à igreja, né, e meu problema não fosse solucionado, que ele rasgaria a Bíblia. E aí, em seguida, passou o testemunho de uma moça. E o testemunho dessa moça era muito parecido com a história de vida que eu estava enfrentando. A dor foi muito maior do que o meu preconceito, né? O desespero, né? O vazio de alma que eu sentia, aquela dor terrível que não passava, aquela tortura mental de ficar ouvindo vozes, de me sentir perseguida. Foi tudo muito maior do que o preconceito que eu tinha em relação à Igreja Universal. Eu fui muito bem recepcionada aqui na Igreja Universal e me senti realmente abraçada quando eu entrei na igreja, desde a entrada até aqui, né? Os pastores passavam, cumprimentavam, né? Eu me senti extremamente acolhida durante a ministração, durante a palavra, que parece que a palavra que foi liberada daquele altar naquele dia, ela parece que foi direcionada para a minha causa e para aquilo que eu estava vivendo, né? Então, assim, eu me senti motivada de forma exponencial naquela sexta-feira. No final do primeiro culto, que eu vim aqui na sexta-feira, no final do culto, todo aquele meu preconceito, ele foi por terra. Foi quebrado de forma bem intensa e bem significativa, né? Eu me saí daqui leve, saí daqui motivada, saí daqui cheia de esperança, saí daqui com vontade de voltar. E foi ensinado não uma fé emocional, mas uma fé inteligente, né? Uma fé inteligente. Eu aprendi a usar a fé de forma inteligente. Foi cessado, eu fui curada da esquizofrenia, né? Fui curada da esquizofrenia, fui curada da depressão, fui curada do problema degenerativo que eu tinha no coração, né? A minha mente mudou, a forma na qual eu me vi
passou a ser outra, eu passei a me enxergar de uma outra maneira, eu passei a ver a vida de uma outra forma, com muito mais leveza, porque a vida para mim até então, ele era um peso, né, extraordinário, né? Hoje eu tenho paz, hoje eu durmo uma noite inteira, coisa que eu não fazia há anos, né? Não conseguia dormir a noite toda, e eu tenho vencido, e tenho rompido, e tenho prosperado, através dessa força que se chama Espírito Santo. Eu ganhei uma outra força, uma outra dimensão, uma outra direção de vida quando eu recebi o Espírito Santo. E por conta do que a mídia jorrava, né, nos meios de comunicação, eu acabei protelando a minha bênção, a minha vitória, a minha libertação. E eu me sinto lesada hoje pela mídia, pelo que a mídia fez, né, impondo na minha mente de que a Igreja Universal era uma igreja criminosa. Eu imputo de forma bem significativa essa responsabilidade para mim também, de não ter buscado mais informações a respeito da Igreja Universal, de não ter me desafiado e procurado vir aqui e tirar as minhas próprias conclusões, né? Ao invés de ficar dando ibope para o que a mídia impunha, né? Para o que a mídia colocava nas redes de comunicação. O mesmo desafio que me foi feito um dia, né, de que se eu não viesse aqui a Bíblia seria rasgada, hoje eu acredito que eu tenho, diante dos inúmeros testemunhos que eu tenho vivido aqui, eu creio que eu posso fazer o mesmo desafio a você. Se você não vier, se você vier aqui na Igreja Universal e o seu problema não for solucionado, agora eu é que rasgo a minha Bíblia, não é mais aquele pastor, sou eu que rasgo a minha Bíblia. Porque se o meu foi, o seu certamente também será.